Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, que falta só um pouquinho pra gente bater a meta aí de 90 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos. Já vamos pra cima, né? Sexta-feira, véspera de jogo. Amanhã o Corinthians enfrenta aí o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Depois teremos a pausa pra data FIFA. Tá? Então é um momento importante a gente retomar o caminho das vitórias, retomar a confiança dessa equipe que simplesmente não existe mais. Tá? De uma semana atrás que a gente eliminou o Atlético Mineiro, o time esqueceu como joga bola. Tá? A gente vive um período aí conturbado, essa eliminação aí precoce na Conmebol Libertadores. Então, vamos pra cima. Peço também que me sigam nas redes sociais, tá? Instagram, TikTok, Quai, todos os links aqui na descrição pra vocês. E editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, ontem à noite, tá, os jogadores do Corinthians desembarcaram no aeroporto de Guarulhos, certo? Depois aí da viagem para Quito, né, o jogo aí da Libertadores contra o Independente Del Valle. E os torcedores, tá, se organizaram para fazer um protesto na chegada da delegação no aeroporto de Guarulhos. Só que houve um policiamento, tá? Houve aí uma mobilização da segurança e não deixaram os torcedores nem chegarem perto dos atletas. O que os torcedores fizeram? Pô, vamos correr pro CT, porque o CT do Corinthians, para quem não é aqui da região, fica próximo ao aeroporto de Guarulhos, coisa de minutos, tá? Então, os torcedores falaram, pô, vamos correndo pro CT, porque os jogadores vão de ônibus do aeroporto pro CT, de lá pegam os carros. Chegaram lá, tá? Os jogadores já haviam saído, já haviam ido embora do CT, mas mesmo assim, os torcedores aí fizeram um protesto, uma queima de fogos no local, tá? Uma queima de fogos intensa, segundo informações aí da Gazeta Esportiva, e alguns fogos foram atirados na direção do CT, tá? Então alguns rojões, eles miraram na direção do CT, acenderam, né? Estouraram aí os fogos e tudo mais. E assim, cara, é um clima tenso, tá? Que a gente vive, um clima de cobrança. Amanhã no jogo pode ter certeza que teremos cobrança. Não durante os 90 minutos, porque a nossa torcida apoia enquanto o time está jogando. Mas no apito final, provavelmente no intervalo também teremos algumas cobranças. E convenhamos, tá? Necessárias. Cobranças no estádio, pedido de mudança principalmente na diretoria. Eu sou totalmente a favor. Só que a gente sabe que é difícil, né? A gente entende aí que é bem complicado esse tipo de mudança, o sistema é muito burocrático, a renovação e transparência se protege, tá? Para que eles não caiam do poder, né? E aí, eu vi até um pessoal comentando, tá, nas redes sociais e tudo mais, uma opção aí. E se a torcida não fosse ao estádio no jogo contra o Liverpool do Uruguai, na última rodada da Libertadores? Eu acho difícil. Acho muito difícil a torcida do Corinthians fazer esse tipo de protesto, de não ir ao estádio. Seria extremamente impactante, tá? Só que precisa ter coragem. Precisa de uma união da torcida assim surreal, de todo mundo se mobilizar e falar: não iremos ao estádio, tá? E aí eu quero saber a opinião de vocês. Qual o tipo de protesto que vocês acham que seria eficaz nesse momento aí que o Corinthians vem passando nas competições? Certo, família? Já aproveito para apresentar para vocês nosso parceiro, tá? A 1xBet, patrocinador aqui do canal, fechada com clubes aí do mundo inteiro, Chelsea, Liverpool, Barcelona e também com o John do Timão, tá? Temos amanhã a final da Champions League, um dos jogos mais importantes do ano, tá? Pro fã aí de futebol. Manchester City e Inter de Milão. Começa o jogo amanhã às 4 horas da tarde, tá? A odd para a vitória do Manchester City tá 1.4, para o empate tá 4.8, para a vitória da Inter 7.1. Para o City levar o caneco, para o City ser campeão, 1.2. Para a Inter ser campeã, 4.4. Pô, John, mas tem a vitória e tem para o time ser campeão? Sim, porque pode ir para o empate, certo? Pode empatar e ir para os pênaltis. O jogo pode acabar empatado, vai para os pênaltis
tá? E aí o time pode ser campeão mesmo com empate. Vou falar pra vocês aqui, tá? Só hoje. Inter de Milão campeão. É o que eu tô achando, viu? É o que eu tô achando que a Inter de Milão vai conseguir aí esse título da Champions League em cima do City. Família, quero saber a opinião de vocês. Já aproveitem, viu? Que a odd tá alta pra vitória aí da Inter, tá? Pra quem acha que o City vai ser campeão, tá uma odd bacana também. Pode colocar número de gols e tudo mais. Aproveitem, família. Bom, nosso goleiro e capitão Cássio Ramos, tá? Deu uma entrevista aí também após a partida contra o Independente Del Valle, uma entrevista forte, tá? Ele falou, ó, não é normal o Corinthians ser eliminado na primeira fase. Obviamente, até porque fazia 46 anos que isso não acontecia. Realmente, Cássio, não é normal. É aceitar a crítica e agora ver quem é jogador para o nível do Corinthians. Agora é hora de não se esconder. Apesar da crítica, tem que ser homem e enfrentar de frente. Na nossa vida, nada foi fácil. Sei que o torcedor está chateado pelo desempenho. Na prática, a gente vai concordar com o Cássio. Na teoria, na realidade. Na teoria, a gente vai concordar com o Cássio. Não tem como discordar. É aceitar a crítica, o elenco tem que aceitar a crítica, beleza. E aí ele fala, agora é ver quem é jogador para o nível do Corinthians. Aqui eu já discordo. Pô, Cássio, não é agora. Agora você tá no meio da temporada. No meio da temporada você vai ver quem é um jogador que tem nível para jogar no Corinthians. Isso não deveria ter sido feito no início da temporada? Quem não tem o nível, negocia. Ó, agora é ver quem tem o nível para jogar no Corinthians. Beleza. Não viram no começo da temporada. Vamos ver agora o nível então. E aí, Cássio? A gente já viu. O torcedor, para qualquer torcedor que você perguntar na rua, separa o torcedor. Chega lá, Cássio, no jogo de amanhã, vira pra arquibancada antes do jogo começar e fala qual jogador que não tem nível para jogar no Corinthians? Todo torcedor vai ter uma lista enorme. Só que aí, a gente vai... Agora é ver quem é jogador pro nível do Corinthians. Tá, a gente já viu, o torcedor já tem, já sabe quem é. E aí, vai fazer o quê, Cássio? O que você vai resolver? O que a diretoria vai resolver? E aí aqui é uma cobrança não para o Cássio diretamente, mas para esse discurso vazio. Porque eu vi muito torcedor elogiando, falando, não, o Cássio agora colocou os pingos nos is, falou, muda o quê? Muda o quê? Ah, jogador para nível do Corinthians, e aí? Eu sei, você sabe quem é. E a diretoria? Vai haver essa cobrança? O Cássio como capitão, que cobra o Murilo, cobra o Matheus Bidu, mas se o Fábio Santos erra, não abre a boca. Se o Gil erra, não fala nada. Se o Fagner erra, não fala nada. Então assim, é fácil. É fácil agora ele dar esse discurso forte para falar que não se escondeu e tudo mais, e realmente, concordo, o Cássio não se esconde nos momentos de pressão, mas é um discurso vazio, tá? Na minha opinião, e eu quero saber a opinião de vocês, família. Outro ponto extremamente importante, tá, sobre a nossa temporada é a questão das metas orçamentárias. Todo começo de ano, o Corinthians coloca aí as metas, tá? Pô, tem que classificar até tal fase de tal competição que a gente precisa do dinheiro da premiação. Então é meio que o valor que o Corinthians precisa para se manter girando. No Paulistão era chegar até a semifinal, uma meta extremamente tranquila, só para vir o valor da premiação e a gente se resolve, tá? O que aconteceu? Fomos eliminados aí nas quartas de final do Paulistão. Então já não batemos a meta orçamentária do Paulistão. Na Copa do Brasil, a meta era chegar até a oitava de final. Chegou, tá? Eliminamos o Remo, era uma fase, eliminamos o Remo, beleza. E aí eliminamos o Atlético Mineiro, passamos para as quartas de final. Então, batemos essa meta orçamentária. Qual que é o problema? Acabou de bater uma meta orçamentária, vem a Libertadores, que a gente só tinha a meta de classificar para as oitavas. Lembrando, não é a meta do clube. O Corinthians não colocou a meta que da temporada era chegar na semifinal do Paulista. Não, meta orçamentária. O quanto de dinheiro que a gente precisa para se manter vivos, tá? E
E aí a gente não conseguiu a classificação para as oitavas da Libertadores, certo? Ainda temos chances de classificação para a Sul-Americana, dependemos apenas de um empate contra o Liverpool do Uruguai, dentro de casa, que é onde o time joga, né? Dentro da Neoquímica Arena, é o City do Guardiola, tá? E aí, precisaríamos passar de fase nos playoffs da Sul-Americana, tá? Ir para as oitavas da Sul-Americana para ganhar essa premiação, para bater essa meta que não alcançamos da Libertadores. E aí a pergunta que eu faço é bem objetiva, rapaziada. O Corinthians tem chances de brigar pelo título da Sul-Americana? Sendo bem sinceros, sendo honestos, tá? Deixando o clubismo de lado, que para mim o Corinthians briga até pela Copa do Mundo. Eu como torcedor. Mas analisando o desempenho do nosso time fora de casa, não sei se tem chance, tá? De verdade. Se não mudarmos a postura fora de casa, não tem chance de disputar nem campeonato de várzea, nem festival. Nada. Saiu da Neoquímica Arena, é um time, como que eu posso dizer, entregue. Já entra conformado com a derrota e eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, o Paulinho, né, depois da confirmação aí da lesão dele, né, mais uma vez rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo dele, tá? E aí ele se pronunciou nas redes sociais, falou o seguinte, ó: já passei por isso antes e lutei muito para retornar. Me dediquei à recuperação, treinei, me esforcei e voltei. E será assim de novo. Eu ficarei ainda mais forte porque a minha história é assim, minha vida é assim e eu sou assim. Não desisto nunca e não abaixo a cabeça jamais. Pô, como eu falei, a gente vai desejar toda a força do mundo pro Paulinho, a melhor recuperação possível, tá? Que a gente sabe que a questão de lesão prejudica o atleta não só fisicamente, mas mentalmente, questão da confiança e tudo mais. E o Paulinho, quando conseguiu se tornar titular novamente desse time, teve a lesão, tá? Teve a lesão. Qual que é o problema agora, enxergando como torcedor do Corinthians, tá? Deixando de lado a parte do Paulinho. Paulinho a gente vai desejar força, apoio e tudo mais. Pensando pelo lado do clube, o Corinthians. Você vai ter um jogador que faz 35 anos no mês que vem, tá? Em julho. E que já tem 2 lesões gravíssimas no mesmo joelho. Retorna provavelmente para o ano que vem, tá? No meio do Paulistão. E qual que é a funcionalidade desse jogador dentro do seu elenco, pensando que ele tem um dos maiores salários do elenco, ganha 1 milhão por mês. E o seu patrocinador, que era a Taunza, a nossa diretoria, nunca mais tocou no assunto. Tá? Então você tem um jogador que se machucou gravemente mais uma vez e que tem um salário de 1 milhão de reais. Pensando como clube, qual a solução para isso, família? Comentem aí, por favor. Bom, agora rapidinho, tá? Só para não passar batido, Matias Rojas, contratação do Corinthians, que chega aí para nossa equipe em julho, tá? Assim que abrir aí a janela de transferências, fez um golaço ontem no Maracanã contra a equipe do Flamengo, tá? O Racing aí é o líder do grupo do Flamengo. Tivemos o jogo aí no Maracanã, veio uma jogada do lado esquerdo, rodou no meio, lateral esquerdo do Flamengo fechou, certo? Para tentar diminuir ali o espaço, sobrou o Matias Rojas aberto, sozinho na direita. Veio um passe rasteiro, ele sem dominar, bateu de primeira de chapa, né? Aquela batida aberta, golaço, tá? Gol de quem sabe. Ele fez aí o segundo jogo dele pela Libertadores, que ele já tinha feito um golaço contra o Nublense, um gol do meio campo. Então ele tem 2 jogos na Libertadores e 2 gols. Mais do que o Yuri Alberto com a camisa do Corinthians pela Libertadores. Simples. Simples, tá? Nessa edição, em 2 jogos, o Matias Rojas já fez mais gols do que o Yuri Alberto, que é um centroavante, tá? E eu garanto que o Yuri Alberto tem mais minutos em campo. Então, assim, muita coisa errada, né, rapaziada? Mas temos aí a possibilidade de evolução com o atleta Matias Rojas, família. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, o lateral esquerdo Carlos Augusto, tá? Cria da base do Corinthians, atualmente aí no Monza, certo? Da Itália, titular absoluto, jogando muita bola, tá? Foi destaque aí no campeonato italiano 2022-2023. Nesse momento, a informação que temos é de mais 2 times interessados na contratação do atleta.
Um deles é a Inter de Milão, finalista da Champions, né? Faz a final da Champions amanhã contra o Manchester City. E o outro é o Nottingham Forest, tá? Que é o clube aí que tá jogando o Scarpa, o próprio Danilo, que foram jogadores aí que saíram do Palmeiras, né? Então é um clube que já tem alguns jogadores brasileiros. Eu acho que o Renan Lodge tá lá, se eu não me engano, tá? O próprio zagueiro Felipe, se eu não me engano, são jogadores que fazem parte aí do elenco do Nottingham Forest. Então é um time que já está acostumado com brasileiros, tá? Sobre a Inter de Milão, é um clube italiano, tradicionalíssimo, tá? Já tivemos aí sondagens também da Juventus, da Roma, do Newcastle sobre o Carlos Augusto. O problema é, ninguém faz a proposta oficial, ninguém contrata o Carlos Augusto para o Corinthians conseguir um lucro, tá? Lembrando que o Corinthians vai receber 60% do lucro do Monza em uma possível venda do atleta, tá? Na época aí o Monza pagou 4 milhões de euros, certo? Então, o que o Monza vender o Carlos Augusto acima de 4 milhões de euros, o Corinthians tem direito a 60%. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Pô, fala pra alguém fazer uma proposta logo pelo Carlos Augusto, fechar logo com ele pra chegar um dinheiro aí pro Corinthians, porque estamos precisando, hein, rapaziada. Bom, tivemos a informação também, tá, do pessoal do Bola VIP, de que o técnico Ricardo Gareca, o argentino, né, Ricardo Gareca, saiu aí do Vélez Sarsfield, também um clube argentino, depois aí de apenas 12 jogos. O treinador foi oferecido para a equipe do Corinthians. O trabalho recente dele de mais destaque foi à frente da seleção peruana, tá? Levou a seleção do Peru para a Copa do Mundo, chegou também na final da Copa América contra o Brasil, né? Perdeu aí pro Brasil dentro do Maracanã. Ele já foi treinador do Palmeiras também, acho que em 2014, tá? Eu particularmente não gosto muito do trabalho do Ricardo Gareca, tá? Mas foi um treinador oferecido ao Corinthians. E aí a gente volta naquele debate que sempre tivemos. Hoje não existe Ricardo Gareca no Corinthians, pois a nossa diretoria conta com Luxemburgo. Isso pode mudar amanhã, depois de amanhã, a qualquer momento. Porque a gente sabe como que é o mundo do futebol. O cara dá a garantia hoje, no outro dia demite o cara. Mas não adianta a gente cogitar treinadores uma vez que a diretoria nem pensa em demitir o Luxemburgo, tá? Isso é um ponto extremamente importante. O Ricardo Gareca foi oferecido ao Corinthians, certo? Através de intermediários, meio que viram a instabilidade do clube, ofereceram, ligaram, ó, se precisar tem o Gareca aqui, tem interesse em comandar o Corinthians, e é isso, tá? Então, quero saber a opinião de vocês aí sobre o Ricardo Gareca, o que acham, se seria uma boa para o Corinthians. Eu particularmente gosto da escola de treinadores argentinos, mas dos trabalhos do Ricardo Gareca que eu já vi, nenhum me empolgou, tá? Nenhum me empolgou, mas quero saber a opinião da fiel torcida. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, já se inscreva aqui embaixo e deixa o like para fortalecer. Outra atualização extremamente importante, tá? Sobre o zagueiro João Vitor, cria da base do Corinthians, foi vendido aí para o Benfica, né? Estava emprestado para a equipe do Nantes, da França. Acabou o empréstimo dele, retorna aí ao Benfica. E o Jorge Nicola trouxe que o Corinthians estava negociando com o João Vitor, tá? Uma vez que a negociação com o Lucas Veríssimo não tinha dado certo, que também é zagueiro do Benfica, né? O Lucas Veríssimo, o Corinthians estaria negociando com o João Vitor. O Samir Carvalho trouxe, tá, que não existe negociação entre o Corinthians e o João Vitor, tá? E a informação que eu tenho também, que o Corinthians nesse momento não negocia com o João Vitor e que o João Vitor não teria interesse de retornar ao futebol brasileiro nesse momento, tá? Depois de uma temporada aí que ele teve um pouco mais de espaço no futebol europeu, né? Foi pro Nantes, jogou algumas partidas, mais espaço do que ele teve no próprio Benfica. Agora ele retorna buscando, né, se firmar no Benfica e ter uma sequência no futebol europeu. Então ele não queria interromper esse ciclo dele no futebol europeu nesse momento, tá? Então as chances aí do Corinthians repatriar o zagueiro João Vitor é quase zero, tá? É bem baixa nesse momento. Obviamente que a gente sabe que o cenário pode mudar, caso ele entenda, o Benfica vai e traz 2 zagueiros ali na janela de transferências, ele fala, pô, não vou ter espaço, então posso repensar a minha rota aqui de carreira,
tá? Mas hoje, nesse momento, dia 9/6, não temos negociação entre Corinthians e João Vitor e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!